Boa tarde, que bom ter a sua companhia hoje, quarta-feira, 12 de agosto. Estamos ao vivo para todo o Brasil via satélite e também em canal digital aberto para 1.374 cidades. Também estamos no YouTube, TV Evangelizar Oficial. É muito bom ter você aqui comigo. Hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui no estúdio. É a Sandra Marque. Ela vai falar com a gente sobre o projeto de cores táteis para deficientes visuais. Já já você vai entender, ela é engenheira mecânica, então ela entende desenvolver esse projeto lindíssimo. Você também vai ver uma reportagem que vai mostrar como o estresse afeta a sua saúde. Então, temos sim que nos cuidar bastante, né? E na nossa culinária, nós temos a receita daquele pudim clássico de leite condensado que vai deixar todo mundo com água na boca, principalmente eu, né, que fico aqui vendo tudo aqui do estúdio, né? Tenho que me conformar. Fique comigo, a Vida em Foco está começando. Eu começo o programa conversando com a pesquisadora e mestre Sandra Marque. Ela é graduada em artes plásticas também, mestre e doutora em engenharia mecânica. Sabe que eu adoro ver uma mulher que é engenheira. Já estou feliz com você, Sandra, de estar aqui com esse projeto lindo. Ela criou o C-Color, que é a linguagem tátil para os deficientes visuais. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Isso mesmo, esse projeto iniciou no meu doutorado, com a necessidade de, estudando na tecnologia, dentro da engenharia mecânica, estudando tecnologia assistiva, quer dizer, desenvolvendo tecnologia para pessoas com deficiência. E eu, como vinha estudando a cor, porque a minha formação é artista, é artes plásticas, eu estudei a cor no meu mestrado, na engenharia mecânica, e continuei estudando a cor no meu doutorado, daí trazendo a cor para pessoas com deficiência visual. Porque as pessoas com deficiência visual, sejam cegas, baixa visão ou daltônicas, elas não têm acesso à cor. E é tão importante, né? Nossa, você veja, tudo é colorido, né? Pra gente estar acostumado. Tudo é colorido. E até mesmo, às vezes, mas um cego enxerga a cor? Não, mas ele utiliza a cor. Ele tem que fazer escolhas. E a ideia desse projeto é tornar a pessoa independente, que ela não seja sempre que ela precisar de escolher a cor, escolher uma roupa, um calçado, uma caneta, um lápis, um objeto qualquer, ela dependa de outra, porque é assim. Até um daltônico. Eu não sei se você faz ideia da quantidade de daltônicos, em geral são homens. A cada 10 homens, um é daltônico. A cada 10, um? É muito. Nossa, 10%? É, 10%. Nossa, é bastante. Então, às vezes a gente está num grupinho aqui, tem alguns daltônicos. E esses daltônicos, eles precisam da ajuda quando eles vão escolher cores, quando eles vão em lojas comprar. Porque sempre é uma coisa confusa, né? Então, você me diz que até para quem é cego de nascença, identificar as cores é importante. É importante, porque ele utiliza a cor. Que legal. Então, você fazer essa escolha sozinho, imagina, melhora a tua autoestima. Sabe quando você tem o teu empoderamento? Independência, né? Autonomia. Independência. Hoje se fala empoderamento, né? Você poder. Então, é uma coisa bacana, porque a gente fala muito de acessibilidade hoje, né? De inclusão social, acessibilidade. Então, é a acessibilidade de uma informação tão importante. A acessibilidade da informação cor. Sandra, e a cor, ela tem diferença? Como que você identificou essa diferença das cores num projeto tátil, que é do toque? Olha, a cor, ela é própria da percepção visual. É próprio visual. E foi muito difícil, quando eu iniciei, transformar algo que seja visual em tátil. Eu quebrei muito cabeça no começo. Isso foi em 2015, quando eu comecei. Então foram 4 anos, 5 anos, mas 4 anos inteiros de trabalho, de muita pesquisa. Aí eu fui procurada por um professor de Florianópolis, o Milton Sinelli, que é o da UDESC, e ele, professor de física, e falando da dificuldade que era ensinar cor para pessoas com deficiência visual, para cegos, e que se tivesse um código isso fosse fácil, ele poderia ensinar, os professores poderiam ensinar, poderiam utilizar. E foi daí que eu comecei a ver que realmente era uma necessidade, que em algumas regiões do mundo já tinham pesquisadores se debruçaram em cima desse tema, mas não tinham chegado assim, não chegou, tanto que até hoje não se sabe. Porque eu estudei, fui atrás e fui a fundo. Então já teve muitas tentativas. Só que assim, não era fácil, eram baseados em formas geométricas,
táteis, mas em formas geométricas. E aí eu fiquei, na minha pesquisa, descobri que para uma pessoa cega é muito difícil ela saber o que é forma geométrica. Para depois saber o que é a cor e associar. E além de que a gente queria que fosse pequenininho, que coubesse em qualquer espaço e aqueles outros códigos. Então, dentro de uma linguagem universal, eu trabalhei em cima da teoria das cores e também utilizando o Braille, que é o ponto, eu ia perguntar, ponto do Braille. Tem uma ligação com o Braille, então? O ponto do Braille, porque o Braille é uma linguagem universal das pessoas, né, com deficiência visual. Então, eu utilizei isso. A teoria das cores é universal. O Braille é universal. E misturando isso, foi que criei esse código. Nossa, que legal. E o resultado foi legal, porque a gente viu que é muito fácil de aprender. Me fala aqui, o que são esses papéis aqui? Esses trabalhos são, que assim, ó, depois que eu criei o código, outras pessoas continuaram a pesquisa. Então, aqui, esse primeiro é o trabalho de mestrado da Gisele Arabori, imagens táteis. Você pode ver que tem relevo em tudo. Sim, tem relevo, isso aqui é tudo relevo. Isso é uma obra da Tarsila do Amaral, a Abaporu. Super famosa essa aqui, né? E eu até acompanhei o dia que ela estava experimentando com uma pessoa cega. Então, ele passava a mão assim na forma e ele não conseguia. Ele falava, parece uma figura humana, mas está muito diferente. Quando ele passou a mão no cactus e ele já sabia do código, e ele viu a código verde em alto relevo, ele falou, mas isso aqui é obrigado a ser um cactus, porque é verde. Nossa! E aqui é obrigado a ser um sol, porque é amarelo. Nossa! E aí eu vibrei, e aí você falou, funciona, tipo... E assim, todo museu pelo mundo, todo museu tem obras táteis agora. Os melhores museus já têm obras táteis, mas não tem a cor. Então, pela primeira vez, a cor ajudando a entender a forma, a entender uma obra abstrata. Então, o seu projeto ele é bem impactante. Tem muitas pessoas que continuam a pesquisa aqui em São Paulo. Esse trabalho aqui é da Niedja, que faz doutorado na cartografia da UFPR e ela está estudando mapas táteis. Então, ela está estudando como colocar a cor em mapas táteis, que até hoje não tem. Então, ela está usando o código Secolor para fazer essa pesquisa. É um doutorado que está saindo. Legal. E eu vi que você trouxe alguma coisa, tem alguma coisa que você quer mostrar daí? Sim, o que nós temos? Então, eu tenho... Tem aquele projeto que está ali também, que a gente já vai lá? Aquele projeto é assim, para eu criar o código, eu quebrei muito cabeça, então eu tinha que transformar aquilo que era visual em tátil. Então, eu comecei trabalhando com material bem simples, bola de isopor. Vamos ali para você mostrar ali aquele projeto? Bolas de isopor e palitinhos de madeira. E comecei a fazer formas para imaginar como é que isso pode se transformar em tátil. No final das contas, eu acabei ficando nisso aqui, ó, que são as cores primárias. Essas cores, você sabe que não se faz, você compra pronto. Sim, você tá por pronto. Pigmento. Tá, quando a gente mistura o vermelho com o amarelo da laranja, o amarelo com o azul da... O amarelo com o da verde? Da verde, o azul com o vermelho. Da roxo? Ela passou no teste. Ai, meu Deus do céu. E aí, então, nós temos as cores secundárias. Assim, ai, que nervoso. Daqui, nós temos as cores secundárias. Uma pessoa cega aprende a cor com isso aqui, porque ela vai com a mão, ela desliza, a gente explica, essas 3 cores você compra pronto. Daí ela passa a mão, mas aqui tem tem mais uma cor aqui no meio, você está vendo que tem um espaço aqui. Então, misturando as cores da laranja, daí ela começa a entender que tem as cores secundárias. Então, aqui no caso... Isso tudo é para alfabetização, vamos dizer. Alfabetização, é verdade, da cor. Que legal. Você veja, perguntei para você, mas quantas vezes eu pergunto e as pessoas erram? Elas não lembram o que é cor primária, o que é cor secundária, faz a maior confusão. Você está na ponta da língua, tá de parabéns. É que eu tenho filho em casa. Então, a pessoa com deficiência visual, ela faz um mapa mental, muito fácil, com a mão, ela desliza. Só que nesse caso, o vermelho sempre tem que estar em cima, o amarelo do lado direito. É a posição certa. Isso. E outra coisa também, o código é o ponto e uma linha. Um ponto e uma linha em alto relevo apontando para cima. Então, no caso, é o vermelho. Dá para fazer uma analogia com o relógio, que eles utilizam o relógio Braille, né? Então, 12 horas, 2 horas o laranja, 4 horas o amarelo, 6 o verde, 8 o azul, 10 o violeta, o lilás. E nós temos o branco e o preto, que são cores neutras que vão à parte também. Aqui, branco e preto. Que legal. Então, aqui é tudo em alto relevo. Aqui ajuda a pessoa a aprender sobre cores, uma pessoa que nunca aprendeu sobre cores, aprender e a aprender o código também. Muito legal. Esse projeto é teu, você que fez. Sim, eu desenvolvi, claro, eu tive a participação dos meus orientadores, a Maria Lúcia Okimoto, o professor Ramon Paredes, lá na UFPR, que foi na UFPR, o professor Milton de Florianópolis, que foi...
E aí nós desenvolvemos também, enquanto a indústria, porque a ideia... Não. Aqui tem o código tátil, é uma etiqueta adesiva. A ideia é que todos os produtos sejam, tudo que tem cor seja acessível às pessoas que têm deficiência visual. Enquanto a indústria não abraçou, porque é um trabalho, é uma inovação, um trabalho recente, então nós criamos etiquetas autocolantes para que a pessoa possa colar a etiqueta. Fantástico. Desenvolvemos moldes vazados, que são os stencils, para que a pessoa possa, ela mesma com tinta que cria relevo, customizar suas roupas, enquanto as roupas não vêm de fábrica, ou seus objetos. Que legal. E você tem um site aqui que é o www.ccolor, de ver em inglês, né? .com.br. Isso mesmo. E lá, acredito que dá para entender mais sobre esse teu projeto, sobre o trabalho. Sim, tem vários vídeos no YouTube também falando, explicando. Temos etiquetas termocolantes também que a pessoa coloca, como essa tua blusa, que ela é toda em alto relevo, com o código que a pessoa coloca também, aplica na sua roupa, com ferro quente, aplica, não sai mais. Muito legal o seu projeto, viu, Sandra? Fiquei muito feliz de receber aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando para a sociedade um trabalho de pesquisa da Universidade Federal. Com certeza, muito obrigada. Muito obrigada também. Agora você vai ver uma reportagem que é uma alerta para a sua saúde. Estresse. Vamos ver. O estresse já faz parte do nosso dia a dia, tanto que às vezes achamos que é normal. Com a Neide foi assim, até que ela chegou ao limite. Daí eu já não dormia mais, daí já comecei, eu não vou voltar a trabalhar, assim, muita pegação no pé, assim, exigindo muito da gente, sabe? Daí eu não aguentei, daí eu fiz uma tentativa de suicídio. O estresse é uma reação do organismo a algum estímulo, uma forma de defesa. O problema aparece quando ele passa do ponto. Um pouquinho de estresse é o que me faz ter ânimo para sair de casa ou aquela necessidade para buscar fazer um curso novo, para buscar um emprego melhor. Agora, quando esse mesmo estresse está me gerando uma ansiedade a ponto de eu não conseguir render no trabalho, eu não consigo manter a minha concentração mais, eu não consigo dormir direito por causa do estresse, então, ou eu estou brigando com as pessoas, brigando no trânsito, não é? Então ele passou do ponto. O estresse, ele causa alteração digestiva, intestinal, a pressão altera, o colesterol pode alterar por causa do estresse, a diabetes descompensa, são várias causas, sabe? O organismo da gente começa a ficar em desequilíbrio por causa do estresse. O estresse atinge 90% da população mundial. Só aqui no Brasil, 70% das pessoas sofrem com o problema, sendo que 30% dos casos estão relacionados ao trabalho. E é aí que entra a síndrome do esgotamento profissional, conhecida como burnout. O burnout é um estresse desencadeado pelo trabalho. É muita pressão da sociedade sobre aquela pessoa, para que ela renda mais, para que ela ganhe mais, sabe? O trabalho suga e ela não consegue dizer não, ela não consegue parar. Mas quem também sofre com estresse é o coração. No coração, geralmente os sintomas que mais preocupam são dor no peito, que a gente chama tecnicamente de angina. Geralmente é uma dor opressiva, que acontece quando o paciente tem um esforço físico ou até mesmo um esforço emocional. Palpitações, que é aquela sensação de que o coração está acelerado ou que está batendo de modo descompassado. E falta de ar, que é aquele paciente que não tinha tanto cansaço e agora começou a apresentar um cansaço desproporcional, às vezes tem um cansaço na hora de dormir. Tem uma situação muito específica do coração relacionada ao estresse que a gente chama de cardiomiopatia por estresse. Tá? É uma doença bem específica, ela acontece geralmente após um estresse muito intenso, como por exemplo a perda de um familiar, uma separação dolorosa, algum trauma, como uma situação, por exemplo, de um assalto, sequestro. Então isso gera um estresse tão intenso que o coração, de maneira aguda, né, de maneira repentina, perde a força e começa a apresentar alguns problemas, né? Geralmente o paciente começa a apresentar uma dor no peito, cansaço. E já que não tem como fugir dele, o jeito é encontrar formas de amenizá-lo. Primeiro, fazer um levantamento da situação. Não é? Eu preciso melhorar a minha parte emocional e aí eu vou fazer uma atividade
de recreação, né? Eu preciso ver a minha parte física como é que tá. Então, dentro de casa, fazer exercício, pega uma videoaula do que a pessoa gostar mais, né? E treinar em casa ou fazer caminhada num lugar seguro, ao ar livre. Foi o que a Neide fez. Encontrou alívio no artesanato. Faz um bem danado, um aviso para as pessoas também que estão depressivas. Procura isso. Faz muito bem. Ó, nada de estresse, então, você viu que isso não faz bem. Muita coisa está na nossa cabeça. Eu sei que existe pressão real, mas se você se determinar, começou a ver que está ficando muito pesado, dá uma levantada, dá uma caminhadinha, seguir aquelas dicas ali vai fazer muita diferença para você. Quero só fazer uma correção antes da gente ir para o intervalo. A gente deixou aqui o site da doutora Sandra, que era www.ccolor.com.br para você conferir o trabalho, tá bom? Então eu volto já. Volte comigo, porque agora, depois do intervalo, vem o pudim de leite condensado delicioso. Que bom estar de volta com você nesta quarta-feira, ao vivo. Que bom ter você aqui em casa. Você sabe que nós também estamos no YouTube e você pode rever toda a nossa programação. Hoje a gente conversou aqui com a doutora Sandra, que deu uma aula aqui, engenheira mecânica, muito interessante o projeto dela. Vai lá na TV Evangelizar Oficial. E agora, que você também depois vai para o YouTube, você vai ver esse delicioso pudim de leite condensado, clássico, mas que não pode faltar. Então, vamos aprender a receita. Olá pessoal, meu nome é Priscila Carneiro. Eu tô trazendo para vocês hoje uma receita de pudim de leite condensado, bem fácil, bem tranquilo de fazer. Então agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes. A gente vai usar uma lata de leite condensado, 2 xícaras de açúcar, 2 ovos e 1,5 medida da latinha de leite condensado de leite em temperatura ambiente. A gente vai precisar de um pouquinho de água para o nosso caramelo, mas é bem pouquinho, a gente vai dosando conforme a gente for derretendo o nosso açúcar. Então vamos começar pelo nosso caramelo. A gente vai derreter o açúcar. O pessoal tem um pouquinho de medo de fazer caramelo. Quando vocês colocarem o açúcar para derreter, vocês coloquem num fogo não muito alto, coloquem num fogo médio. Depois a gente vai baixar, deixar ele num fogo bem baixinho para não ter problema de queimar o nosso caramelo. Se você vê que o seu caramelo está começando a querer queimar nas laterais, você pode baixar o fogo e deixar no mínimo possível. Agora que o nosso caramelo chegou nessa cor, nessa consistência, a gente vai deixar o fogo bem baixo, quase desligado, tá? E a gente vai acrescentar um pouquinho de água, mas é bem pouquinho mesmo, só pra gente deixar ele com uma textura um pouquinho mais fina. Nessa hora que vocês têm que tomar bastante cuidado também. Agora a gente desliga a nossa panela, porque a temperatura do próprio açúcar e da panela vai continuar cozinhando o nosso açúcar. E se a gente deixar com o fogo ligado, é nessa hora que as pessoas costumam queimar o caramelo, tá bom? Então, olha, a gente colocou um pouquinho de água e já chegou na textura que a gente queria. Esparramando, tenta colocar bem aqui no meio. A gente pega e a gente tem que espalhar o nosso caramelo, então bastante cuidado também, tá? Pra não se queimar. E a gente espalha todinho ele aqui na forma, ó. Agora a gente vai deixar esfriar, enquanto isso a gente vai bater o nosso pudim. No nosso pudim, então, vai o leite condensado, os ovos e o leite, tá? Então a gente vai pegar o nosso leite condensado, vai levar no liquidificador. É tudo muito simples, muito fácil, não tem erro. E uma dica para vocês é que algumas pessoas gostam do pudim com bastante furinho, outras já preferem sem. Essa textura do pudim depende do tempo que você bater. Se você bater por mais tempo, ele vai ter mais furinhos. Então a gente colocou o leite condensado, 2 ovos e a mesma medida, 1,5 medida de leite condensado. A gente mede na caixinha, dá mais ou menos um copo desse tamanho. A gente coloca aqui e agora é só bater.
agora que a gente bateu o nosso pudim, a gente vai passar ele para a forma e antes disso a gente vai pegar, porque a gente vai cozinhar esse pudim no banho-maria. Então, uma dica que eu vou dar para vocês é que esquentem a água, fervam a água antes de colocar a forma do pudim, porque isso diminui o tempo de forno, né? Já ajuda a cozinhar o nosso pudim e ficar menos tempo no forno. Então, a gente pega a nossa forma, coloca dentro de uma outra forma que dê quase a altura da forma que a gente está fazendo o nosso pudim. Aí a gente vai colocar esse creme que a gente bateu todinho aqui dentro com o nosso caramelo. Depois que a gente colocou, agora que a gente vai colocar a água, tá? Então água quente para diminuir o tempo de forno. Essa água já tá bem quentinha. Cuidado na hora de colocar para não cair dentro do pudim. Coloque água o suficiente para chegar quase na altura da nossa forma. Coloquei água aqui, tá faltando um dedo para chegar no final da nossa forma. É até bom porque ele vai dar uma fervida para não cair dentro do nosso pudim. Depois disso, a gente vai levar no forno pré-aquecido a 180 graus em torno de 1 hora. O tempo de forno vai variar de forno para forno, mas é aproximadamente 1 hora, tá? Aí depois de 1 hora você pode pegar um garfinho ou um palitinho e colocar. Se não grudou, não tiver molenga, tá pronto o nosso pudim. A gente vai levar no forno, com cuidado para não derrubar água dentro dele. Como esse pudim demora em torno de 1 hora dentro do forno e depois, tirando do forno, a gente vai deixar ele uma média de 4 a 5 horas dentro da geladeira, eu já deixei um pronto aqui para mostrar para vocês. Então eu recomendo que se você for servir no jantar ou no almoço, é sempre bom fazer um dia antes, pelo menos ele já fica lá dentro da geladeira, você sabe que ele vai desenformar direitinho. Essa forma é um pouco maior que a gente fez na nossa receita. Aqui eu tenho 2 receitas, é só dobrar todos os ingredientes, tá bom? E eu vou passar uma dica para vocês para desenformar, para não ter erro, porque as pessoas sempre têm um pouquinho de dificuldade também na hora de desenformar, às vezes o pudim quebra, não sabe o que acontece. Então assim, ó, a gente tirou o pudim da geladeira, a gente vai levar ele no fogo de novo, porque ele vai derreter um pouquinho daquele caramelo e vai facilitar muito na hora da gente desenformar. Olha, vocês podem vir com uma faquinha aqui, desprendendo as pontinhas, tá? Não tem problema, pode vir aqui, ó. Só passando na lateralzinha, não precisa ir até o fundo da forma não, tá? Só aqui em cima mesmo, para desprender um pouquinho, aqui no centro. Aí você vem com um pano, porque a nossa forma vai esquentar, e você vai dando uma chacoalhadinha nele. Ele já soltou, ó, já tá deslizando aqui. Ó, então para desenformar, a gente coloca a nossa forma ao contrário e vai na fé. Tá aí nosso pudim de leite condensado. Essa foi a minha dica para o Divina Receita. Espero que vocês tenham gostado e que aproveitem com a família de vocês. E até uma próxima! Ó, eu espero que você também curta bastante com a sua família. Treina, porque você viu que a hora que ela virou não caiu uma gota daquela calda. Tem que treinar bastante, mas você tem tempo para fazer isso. Aproveita para fazer essa delícia clássica. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Amanhã eu volto às 3h30 da tarde. Tchau para você. Um beijo. Fica com Deus.